Abra a Escritura Sagrada no livro do evangelista Lucas e mantenha a Escritura aberta para que você possa seguir o meu raciocínio. Na verdade, eu vou ler vários versos, mas vou me concentrar em 2 versos, porque é assim que eu costumo fazer. Capítulo 1 do evangelista Lucas. Você vai perceber que é um cântico de Zacarias, o pai do João, que ficou sendo chamado João Batista porque ele batizava depois que iniciou seu ministério público, mas João era o nome dele. E você pode ver no capítulo 1, nos versos 57 e até os 66, como é que houve o nascimento de João Batista. Versos 67 em diante. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, aqui referência a João, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. O outro menino é chamado de filho do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque virás antes, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E agora ele vai falar do outro menino. Graças para dar ao seu povo, 7:7, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimir o seu povo dos seus pecados. E agora vem os dois versos que eu vou analisar. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu vou pedir que você curve a sua fronte e, se você der conta, curve o seu coração. Peça a Deus por mim, para que eu fale o que é a expressão da verdade. E peça a Deus por você mesmo, pelo seu vizinho de banco, para que Deus fale. Eu não vou contar nada novo. Tudo que eu vou dizer, praticamente vocês sabem. Mas eu quero relembrá-los estas coisas. Eu quero recordar-lhes as coisas que eu vou falar nesta noite. Oremos. Senhor, eu te peço que tu me des graça ao falar destas antigas verdades. E tu internalizes a tua palavra exposta de tal forma que o teu povo se regozije com ela. E aqueles de nós que fomos objetos do sol nascente das alturas, que fomos alumiados por ele, possamos render-te sempre graças. E pedimos-te que abençoes aqueles que estão ainda em trevas, que não conhecem o sol nascente das alturas. Dá graça a esse povo,
que está aqui nesta noite. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. É uma das mais belas páginas do cancioneiro judaico, porque é um cântico. É esta que o pai de João Batista fez. E ele usa uma frase para designar Jesus. Chama de Jesus, o sol nascente. A palavra grega traduzida como sol nascente é anatolê. E eu descobri um dia uma época que eu fui à Turquia, que a parte ocidental da Turquia é desse tamanho, pequenina. A parte oriental, isto é, de onde o sol nasce, é chamado de Anatólia, que é onde o sol aparece. Então essa palavra anatolê significa aquele que nasce. São os primeiros raios que aparecem no horizonte. E aqueles de nós que depois de longa noite viram raiar no campo o sol. Esta é a ideia que Zacarias aponta. Coisa boa quando o sol aparece. A Escritura diz que a tristeza, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo anatolê, pelo nascimento do sol da justiça, ou pela vinda do sol da justiça. Portanto, a vinda de Cristo é sinônimo ao raiar de um dia depois de uma longa noite de trevas. A Bíblia apresenta alguns textos da Escritura que descrevem essa ideia do sol nascente com outros nomes. Por exemplo, o profeta Malaquias, 400 anos antes do Redentor vir ao mundo, antes do Filho de Deus ser encarnado, ele disse assim: mas para vós, isso é Deus dizendo através de Malaquias, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O escritor de Apocalipse, João, ele fala assim: e eu, Jesus, lembra, o que João escreveu é o que Jesus disse para ele. Por isso que no começo do livro diz assim: revelação de Jesus Cristo que veio ao seu servo João. Então, olha Jesus dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. E ainda João, o evangelista, escreve no seu evangelho novas palavras de Jesus, outras palavras de Jesus, que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E no capítulo 12, versos 46, ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Tá? Então, essa ideia do Zacarias, ela é repetida várias vezes na Escritura. Então, olhe na Escritura agora aí, no texto que nós estamos lendo, no 78. Vamos falar aqui sobre a procedência do sol nascente. Qual é a procedência do sol nascente? Conversa com o texto. Veja o texto. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. De onde vem o sol nascente? O texto responde: das alturas. Segundo a sua divindade, o Redentor não é procedente deste mundo.
A despeito de nascer de Maria, de ser homem como nós, Deus enviou o seu Filho, Deus enviou do céu o seu Filho para viver e habitar entre nós. E todas as graças de Deus, todas as bênçãos de Deus procedem das alturas. Por isso que nós, quando oramos, e eu faço isso muitas vezes, oramos assim: Pai Celestial. Quando eu quero agradecer alguma coisa que vem do alto. Paulo escreve aos Colossenses para olhar para o alto, olhar para cima, de onde as bênçãos de Deus vêm. E a maior bênção de Deus é o sol que Ele mandou para alumiar-nos. E Deus resolveu fazer com que o seu Filho viesse a nós na forma de alguém que veio abençoar pessoas que estavam em trevas. O Redentor não veio de uma velazinha, nem de um flamejante meteoro, mas ele veio como o sol nascente. É uma figura que ele usa porque nós sabemos o que o sol é, porque nós experimentamos o seu calor, a sua radiância. Então, aqui é descrito de uma forma que expressa melhor a ideia do que é um sol que nasce. Lembra bem, houve muitos séculos antes em que o povo andava em trevas, então viu a luz. Após uma longa e tenebrosa quer dizer trevosa, cheio de trevas. Após uma longa noite de trevas, por longos séculos, agora Ele vem trazendo luz ao mundo. A visitação de Deus é como o romper da manhã, porque Deus, quando envia seu Cristo e a sua verdade é internalizada em nós, nós temos o fim das trevas dentro de nós. E o romper da aurora bane a noite. O nosso tempo de escuridão termina quando o sol da justiça é colocado em nossos corações. O nosso dia pode estar até cheio de nuvens e prenúncio de aguaceiro, mas a noite nunca mais retornará à nossa existência. Aqueles de vocês que foram visitados pelo sol nascendo das alturas, nunca mais terão trevas na vida de vocês. Vocês podem ter dias meio tristonhos, dias meio nublados, dias meio tristes, mas nunca mais você vai viver em trevas. Veja a razão da vinda do sol nascente. Eu falei que ele procede do céu. O texto fala, graças à entranhável misericórdia. Não é incomum a crença de que há muitos pensamentos de religiões que ensinam os muitos métodos de ser conduzido ao céu. Não importa o caminho que você trilhe aqui, o que importa é que todos os caminhos levam para Deus, ou para Roma, ou para o céu. Um jornal norte-americano chamado US Today, Estados Unidos Hoje, disse em um dos seus artigos que a grande maioria dos americanos crê que muitos caminhos conduzem ao céu. Muitos religiosos americanos, incluindo muitos de tradição cristã, dizem que a vida eterna não é exclusiva para aqueles que recebem Cristo como Salvador. 65% das pessoas que foram colocadas nessa pesquisa dizem que as portas do céu estão abertas para todas as pessoas, e 80% desses 65% são compostos de muçulmanos, judeus, hindus, ateístas, ou pessoas sem qualquer religião, porque Deus salva pessoas assim.
A noção exclusiva para os genuínos cristãos está se desintegrando na sociedade religiosa norte-americana. E isso está crescendo em nosso país, especialmente a turma da esquerda, especialmente dentro da universidade. A ideia de alguma coisa boa pode ser alcançada, não importa o que você pensa, não importa o que se sinta. Todo mundo tem porta aberta para entrar no céu. E todo mundo tem uma boquinha no barco da salvação. A grande maioria das pessoas da presente sociedade já perdeu a noção de perdição. Ele não tem nem ideia do que isso significa. Ele já não veem mais trevas, não veem mais sombra de morte, não conseguem mais aceitar o estado de pecado em que elas se encontram. Essas pessoas perderam a noção do que graça significa. As doutrinas da graça, que vocês estão acostumados a ouvir por aqui, são intoleráveis para essas pessoas. Por esse motivo, eles têm arranjado a teologia de que o céu é o lugar para onde todas as pessoas vão, independente da sua fé. É difícil para essas pessoas crerem na graça divina, porque a graça é discriminadora. A graça é selecionadora. A graça não é inclusiva. Ela deixa de fora soberbos, orgulhosos, independentes e assim por diante. Gente da qual esta nossa geração está cheia. Mesmo crentes têm tido dificuldade de crer na graça divina. Eu li um pregador de linha arminiana, de linha libertária, como eu comentei nestes dias, que disse o seguinte, aspas, por longo tempo, esse pregador era um pregador arminiano que foi trazido para a esfera da graça divina. Por longo tempo, diz ele, eu senti que a graça é a doutrina mais dura de aceitar. Disse ele, nós lutamos contra a graça, porque ela corre exatamente contrária a tudo que instintivamente cremos, a tudo que naturalmente cremos. A graça nos força a confrontar com verdades difíceis. Primeira, a de que não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos. Isso é humilhante. Eu não poder fazer nada por mim mesmo, eu não ter poder, eu não ter carência. Segunda coisa, a verdade de que se Deus não salvar, nós não poderemos ser salvos. Eu não podia admitir essas coisas, e a graça de Deus atingiu esse cara. Então, ele começou a crer do modo como nós temos mostrado que as coisas são aqui. A graça atingiu essas pessoas. Então, muitas pessoas preferem a teologia das portas do céu abertas para todos, mas nunca será assim, porque a salvação é coisa exclusiva, não inclusiva. Exclusiva para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram pregados na cruz, para aqueles que estão na cruz com Cristo Jesus. Esses somente recebem a graça divina. E perceba que essa graça de estar em Cristo não é alguma coisa que depende dele. É Deus que nos bota em Cristo. É Deus que nos coloca em Cristo. É Deus que nos arranja alguém que faça alguma coisa no nosso lugar. Não somente em favor de nós, mas no lugar de nós, em nosso lugar. Qual é a razão de o sol nascente nas alturas
vir sobre nós. Veja aí o verso 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol ardente ou nascente das Escrituras. Jesus Cristo é a expressão da misericórdia de Deus. Misericórdia é você não ter que pagar a dívida que é sua. Quando Deus tem misericórdia de nós, Ele envia alguém que possa pagar aquilo que nós não damos conta de pagar. Isso humilha a gente, porque a gente não participa, a gente não faz nada, deixa a gente passivo, e nestas coisas nós somos passivos. É Deus que define, é Deus que nos coloca em Cristo, é Deus que faz com que nós, pela sua graça, creiamos nele, arrependamos-nos dos nossos pecados. Então, a misericórdia de Deus é por causa da vinda do sol nascente, graças à entranhável misericórdia. E é curioso que essa expressão entranhável misericórdia é algo que vem das profundezas de Deus. As compaixões de Deus se acendem em nosso favor e elas são nascidas dentro dele. Daí a ideia de entranhas. Graças à entranhável misericórdia, Deus nos fez ver o sol da justiça, ou o sol nascente. A doutrina da graça, eu já disse, estou repetindo, é uma doutrina difícil de ser aceita, porque ela é uma pancada no orgulho dos homens. Ela diz que você não pode fazer nada. Não somente você não quer fazer nada para isso, porque você não se enxerga, você não sabe qual é a sua real situação. E se você tivesse um pouquinho de luz, você saberia quão impotente você é. A Escritura afirma que você não pode fazer nada, que você é dependente de Deus para você ter luz. Você tem que admitir isto. Houve tempo em que você estava em trevas e você nem se enxergava em trevas. Você pensava que tinha luz, que tinha tudo, mas Deus mostra que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós somos um fracasso, nós somos uma pobreza espiritual. Nós precisamos que Deus, trazendo o sol nascente, penetre o nosso ser interior, a fim de que a luz venha em nós. Na verdade, você precisa da graça. Então você me pergunta, mas como eu vou admitir que preciso da graça se eu estou em trevas? É uma pergunta lógica. Como é que eu vou admitir que eu preciso da graça se eu estou em trevas? Eu respondo, você precisa da graça para receber graça. Você precisa de Deus para que você tenha a bênção. A graça de Deus é dom para nós. Lembra que dom, eu comentei aqui nesta semana, dom não é alguma coisa que Deus oferece para você. Você quer? Dom é alguma coisa que Deus comunica a você. E isto é graça. Quando Deus comunica a vida dele a nós, isto é graça. Então você precisa de graça para receber as bênçãos, para receber a graça de Deus. Significa que você nunca aceitará a graça como um presente, como uma oferta de Deus, porque a graça vem e adentra a nossa vida. Num tempo quando não havia tempo ainda, ou seja, na eternidade, houve um movimento no coração de Deus que o moveu a não punir pessoalmente o seu povo.
Você e eu merecíamos a punição divina sem dúvida nenhuma. Mas lá antes de haver tempo, Deus moveu-se no sentido de não nos punir pessoalmente, por isso que Ele puniu o sol da justiça. Por isso que Ele puniu o sol nascente das alturas, para que você ficasse livre de pagar pessoalmente a punição de Deus. Vejamos algumas funções do sol nascente, são duas na verdade. O verso 79 fala, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E a segunda coisa que vamos falar é para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. As trevas das quais Zacarias fala aqui, elas são alguns tipos. Eu vou chamar de trevas físicas, trevas intelectuais, trevas morais e trevas espirituais. Você sabe o que significa trevas físicas? Uma vez eu fui visitar com a minha mulher aquela caverna de estalactites e estalagmites, lá perto de Belo Horizonte, o Mineirinho. Como é que é lá? Maquiné. A gruta de Maquiné. E nós estávamos num grupo, e nós entramos, fomos adentrando a caverna, e uns 400, 500 metros penetrando aquilo, o cara explicando assim, assim, assado. De repente a luz apagou. E eu entendi ali o que significa trevas físicas. Nós não enxergávamos nada nem aqui. É absoluta trevas. Essas trevas também podem ser vencidas pela luz. Aí de repente eles ligaram aquela luzinha que fica na testa, aí nós pudemos ir. O valor da luz se vê quando se está em trevas. Trevas intelectuais significa a ignorância da verdade de Deus. Muitos há que não conhecem nada da Escritura, que ignoram a revelação divina. E eu não estranharia se houvesse, entre os que estão aqui nesta noite, pessoas que leem a Bíblia, mas não entendem nada. São pessoas que têm trevas intelectuais. Eles não têm, não são burros, não são inteligentes, como é que fala? Não são pessoas sem inteligência. Eles são inteligência, mas inteligência não conta nessa história. Eles não conseguem perceber o que está por detrás das palavras da Escritura. Porque Deus resolve esconder muitas vezes dos homens, especialmente os mais orgulhosos, os mais soberbos, a sua verdade. Eles leem e não entendem. Ao passo que há muitos de nós, deixa eu chamá-los respeitosamente de João Ninguém, sem cultura, sem formação acadêmica, que leem a Escritura e se deleitam nela porque tem luz, mas quem não tem luz não entendem a mensagem de Deus. Então Jesus Cristo veio para que a sua verdade seja revelada, seja internalizada. Trevas físicas, trevas intelectuais, trevas morais. Falando ainda sobre trevas intelectuais, eu sou um acadêmico e eu sou professor de universidade. E eu vivo no meio acadêmico lá em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que lá não é uma escola cristã de verdade. Porque grande maioria dos professores não é composta de homens crentes. Alunos muito menos. E eu conheço cada homem de uma mente brilhante, homens cultos, homens sábios, no sentido de ter conhecimento de muitas ciências, que não entendem nada o que o João Ninguém da igreja entende. Trevas intelectuais. Aí vem trevas morais, significa a pecaminosidade e a iniquidade com as quais os homens vivem.
Eles não sabem discernir o que é bom, o que não é bom, o certo do errado. Não conseguem ver o que é moralmente bom. Nós estamos numa geração que mostra isso muito claramente. Lembra que falei ontem que a verdade não existe em si mesma. Nesse tempo de pós-modernismo, a verdade está em cada um de nós. É nós que determinamos o que verdade significa. Isso é trevas morais. Deus tem fechado o coração dos homens que rejeitam a sua palavra. Deus tem entregue os homens a si mesmos, aqueles que não entendem que Ele é o Criador do mundo. E essa turma está toda na universidade, está na nata pensante. Eles negam a criação do universo. E a Bíblia diz que Deus os entrega a paixões imundas. Trevas morais. Para que os que estão, para os que estão em trevas morais, que o sol nascente das alturas, que mostra o que o pecado é em nós. Trevas espirituais, 4 tipos de trevas, significam a incapacidade de os homens se enxergarem a si mesmos. Os que vivem na escuridão são aqueles que vivem em ignorância espiritual e incredulidade. No entanto, é para gente assim que o Redentor veio. Ele não veio para salvar gente boa. Ele não veio para salvar gente merecedora da sua obra. Isso é fora de questão. Ele veio justamente para quem não presta. E eu costumo dizer nas aulas que os meus alunos sabem disso, que Deus tem um gosto por porcaria que você não é capaz de imaginar. Primeiro, porque Ele amou você. A Bíblia diz isto. Que Deus, lá no capítulo 1, acho que verso 21 de 1 Coríntios, Deus amou as coisas loucas deste mundo. Deus amou as coisas inúteis deste mundo. Deus amou as fracas. Deus amou as pobres. Para que ninguém se jacte de que Deus amou você porque você era bom. E Deus botou o coração em você, em mim, coisa porca, coisa ruim, coisa suja, coisa ruim. Mas é a gente assim que Deus pega. Deus não salva pessoas independentes dEle. Deus não tem nenhum gosto por pessoas que rejeitam graça divina. Mas não somente 4 tipos diferentes de trevas, lembra? Ele veio livrar das trevas. As trevas são totais. Os ímpios estão em trevas totais, porque se eles tivessem um pouquinho de luz, eles veriam as trevas em que eles se encontram. Com pouca luz, eles poderiam vislumbrar o estado real deles. Mas eles não se enxergam espiritualmente. Vá falar para um amigo seu que é incrédulo, que ele é cego, que ele está em trevas, ele vai sair com você nas costas. Porque eles não se enxergam como Deus os enxerga. Eles não se veem como Deus os vê. Além de trevas totais, são trevas espessas. Há vários graus de trevas, obviamente. Você pode andar no escuro da noite, mesmo que as luzes da cidade estejam apagadas, você pode divisar alguma coisa na esquina, pode ver uma casa que você já viu, você reconheça onde é que você está. Você pode andar no quarto escuro da sua casa e ainda ver contornos de alguns objetos. Mas as trevas das quais as Escrituras falam são trevas espessas, não permitindo ao homem ver nada do que ele precisava ver. Vocês se lembram quando Deus fez distinção entre Israel e Egito? Havia luz onde estavam os filhos de Jacó, na terra de Goshen, ou Gozen, como vocês veem na Escritura. Havia luz, enquanto que na parte central da cidade do Egito havia trevas espessas que os homens não podiam
ver nada. Essas trevas são simbólicas das trevas daqueles que estão em pecado e em miséria. A libertação do povo do Egito é a libertação de trevas. Eles saíram dali do Egito, foram tirados, sacados do Egito, porque ali só havia trevas, ali só havia idolatria. E Deus livrou aquele povo para ir adorar ao Deus verdadeiro. Trevas totais, trevas espessas, trevas profundas. O incrédulo está nas trevas, mas pior que isso, as trevas estão no incrédulo. As trevas entremeiam você. Você não somente está nas trevas, mas você é chamado na Bíblia de filho das trevas. E você tem amor pelas coisas das trevas. Você ama as suas trevas. E a evidência disso é que as suas obras são más. Pessoas dessa jaez não conhecem a luz. E é por essa razão que você é um ateu, e tem gente ateu no meio do povo de Deus. Tem gente que vem aqui, entra e sai, não significa nada para ele o que é dito aqui. Tomara você não esteja nesse pacote. Mas se você estiver, e não é estranho que haja pessoas assim, porque este é o lugar onde também o evangelho da luz de Deus é pregado. E ele é pregado porque sempre tem gente em trevas. E tomara Deus livre você das suas trevas, para que você possa enxergar-se a si mesmo do jeito que Deus vê. Para que a luz de Deus venha sobre você e você possa se ver como nunca você viu. Fazendo analogias. Quando o sol aparece pela manhã, a espera da longa noite termina e nós podemos suportar os nossos sofrimentos, as nossas dores muito mais facilmente. Quando o sol aparece pela manhã, os nossos problemas não parecem tão difíceis quanto pareciam durante a noite. Quando o sol aparece pela manhã, nós temos mais coragem de enfrentar os problemas nossos do que quando estamos durante as trevas. Quando o sol chega pela manhã, as coisas mudam de aparência em nossa vida. Quando o sol aparece pela manhã, e você ora por isso logo, você vê a pessoa enferma da sua casa com outros olhos. A ideia de sol, de aparecimento do sol, é uma coisa altamente desejada por nós. Quando o sol nascente das alturas chegou ao mundo, fez toda a diferença. Até dividiu a história em antes e depois dele. Antes da luz e depois da luz. Há muitos e grandes lugares escuros na vida dos homens, mas não há lugar mais escuro do que na interioridade dos homens, por causa do fato deles serem concebidos e nascidos em pecado. Além disso, não há trevas mais terríveis do que aqueles que não conhecem como sair das trevas. Mesmo os homens mais inteligentes a que eu me referi, os mais pensantes do mundo, eles não percebem que estão em trevas. Muitos cientistas brilhantes, que reconhecem muitas coisas, vivem em trevas espirituais. Pior ainda é o fato de, mesmo sabendo que eles estão em trevas, eles não querem sair das trevas, porque eles amam as trevas. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? É do jeito que Deus enxerga você? É do jeito que o sol nascente das alturas vê você? Diz a Escritura
que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras não sejam arguídas. A única saída para as trevas está fora dessas pessoas, está fora dos homens. Nunca a saída das trevas tem causa dentro de nós, mas sempre fora de nós. A luz vem de cima, vem do alto, vem do céu. Ela não vem de dentro de você. E bendito seja Deus quando esse sol que está fora de nós atinge-nos interiormente. É isso que eu queria que acontecesse com vocês. A segunda coisa que o texto fala é que ele veio dar luz aos que estão na sombra da morte. Perceba, fala primeiro em trevas e em seguida fala em morte. É uma espécie de progressão que existe no pensamento da Escritura. Aqueles que estão sob trevas possuem uma sensação muito forte de que estão sob morte. Jazer em trevas é o prelúdio de jazer em morte. Na verdade, todos os que estão em trevas estão sob a morte. Por isso que o texto fala para alumiar os que jazem em sombra de morte. De entrar, atenção, de entrar nesse estado de morte, ninguém escapa. Todos nós somos das trevas, viemos das trevas, porque nós não tínhamos vida, nós não tínhamos luz. Mas você pode escapar desse estado de morte, de trevas, se Deus trabalhar em você. Por isso que vocês, irmãos, que são crentes em Cristo Jesus, devem implorar, suplicar a Deus para que Ele salve as pessoas que estão ouvindo a sua palavra. Que Deus dê luz a essas pessoas que não conseguem se ver como Deus as vê. É tarefa nossa implorar, interceder por essas pessoas. Mas, enquanto a graça iluminadora de Deus, enquanto a graça alumiadora de Deus não invadir o coração deles, eles vão ficar em trevas. Não é a sua oração, guarda o que eu vou dizer aqui, é meio duro. Não é a sua oração que vai trazer luz. A sua oração serve para você mostrar que você depende dele. A sua oração serve para você dizer a Deus: Senhor, não dou conta de ajudar ninguém se não operares nas pessoas que eu amo e que estão em trevas. Elas estão tão familiarizadas com as trevas que não reconhecem a luz que vem de Jesus. Mais algumas coisas. Há um outro sentido em que a Escritura fala que, graças à entranhável misericórdia de Deus, é de guiar os que estão perdidos pelo caminho da paz. O verso 79, na parte final, ele fala aí: dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Um ex-presidente da Academia Norueguesa de Ciências e muitos historiadores da Inglaterra, do Egito, da Alemanha, da Índia, apareceram com essa espantosa afirmação. E eu vou ler a afirmação deles num documento nesse congresso. Aspas. Desde 3.600 antes de Cristo, o mundo conheceu somente 292 anos de paz. Presta atenção. Desde 3.600 até agora, são pelo menos 5.000 anos. O mundo conheceu um tempo pequeno de paz. Durante esse tempo todo, houve 14.351 guerras computadas, grandes e pequenas.
em que 3 bilhões e 640 milhões de pessoas foram mortas. O valor das propriedades destruídas pela guerra, aí ele mostra que o valor altíssimo e inimaginável. A paz é alguma coisa que o mundo não conhece. Esses dados que eu mencionei aqui se referem da ausência de paz entre os próprios homens. Que dizer da ausência de paz entre o homem e Deus? O número de pessoas que odeiam a luz é muito maior do que o número de pessoas que se digladiam entre si. Não é sem razão que Jesus Cristo disse: eu lhes dou a paz. Não a paz que o mundo dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu lhes dou a minha paz. Eu estou me referindo aqui, não é a paz entre os homens, a paz entre Deus e os homens. Porque Deus está irado contra o pecador. Deus vai condenar o pecador e o pecador é avesso a Deus, é averso a Deus. Existe grande luta entre Deus e os homens. Mas para que essa luta cessasse entre os homens que Deus resolveu salvar, fez com que Cristo viesse ao mundo. A luz de Deus descesse do céu. Deixe-vos a paz. Esse foi o maior legado que Cristo nos deixou. Mas é a paz aqui, não entre os homens em si mesmos, mas a paz que advém do fato de não termos nenhuma dívida com Deus mais, porque a dívida foi paga. A conta foi paga, o débito foi pago. E então nós podemos olhar para Deus e ter aquela gostosa sensação de que nós não devemos nada. Essa paz que Cristo deixa para nós. A paz que o sol nascente das alturas nos dá, não significa ausência de problema. Antes, a confiança de que Ele está ali sempre com você. Deus não nos manda trilhar um caminho de rosas, mas um caminho estreito e difícil. Deus nos manda até negarmos a nós mesmos. Todavia, é um caminho difícil, mas nós temos que entender que ali nós estamos nas mãos de Deus, onde Jesus nos mostra onde pisar os pés. Você devia experimentar este caminho da paz. Há um hino que se cantou algum tempo atrás na igreja, que dizia assim: nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo, nas mãos de Deus eu gozo plena paz. E fala assim: eu vou seguro até o fim, bem sei, Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. É tão bom estar seguro, cheio de paz, nas mãos de Deus. E o sol nascente das alturas veio dar luz aos que estão em trevas, veio dar luz aos que estão em sombra de morte, e veio guiar o seu povo no caminho da paz. A luz veio ao mundo 2000 anos atrás, mas para que alguém veja essa luz, tem que ter a cegueira interna tirada. É possível você ser cego no meio de tanta luz. A gente chama isso de cegueira interna. A cegueira externa é aquele povo que vive onde não há pregação do Evangelho, onde não há nada que vislumbre luz. Essa é a cegueira externa. Mas Cristo veio. O problema é que os homens não têm olhos para ver.
não conseguem enxergar, porque eles têm interna a sua cegueira. E nós temos que pedir a Deus que Deus aplique a luz dele em nós. Se você não tem olhos para ver, Jesus Cristo não passará de um personagem histórico. Se você não tem olhos para ver, ele não será o seu salvador pessoal. Ele não aquecerá a sua vida. Ele não dirigirá você para os caminhos da retidão, não dirigirá você para os caminhos da paz. Eu sei, porque eu já li muito sobre isto, que no Polo Norte, nas nações mais setentrionais do planeta, a noite dura meses. Meses. E existe uma longa espera para as pessoas, que as pessoas têm para ver o dia voltar, para ver a alva aparecer. E quando o dia está para chegar, nesses lugares, nessas aldeias, lá no norte do continente, no norte do planeta, eles mandam alguns mensageiros nos picos mais altos das montanhas, que ficam para observar, porque eles já sabem mais ou menos quando é que a noite termina, então eles sobem. Então quando eles veem os primeiros anúncios do sol, eles se abraçam e gritam: eis o sol, eis o sol! E aquele grito deles ecoa pelas montanhas e chega nas aldeias. E todos se abraçam pela chegada da luz. É minha oração nesta noite, para que você um dia possa gritar da mesma forma: eis o sol. Eis o sol da justiça. Eis o sol nascente das alturas. E você experimente o gozo de estar na luz. Porque aquele que está na luz não anda em trevas. Aquele que está em Cristo jamais será envergonhado, jamais perecerá. Portanto, eu queria que vocês pensassem nestas coisas. Vocês já sabiam tudo isso. Não foi nada novo. Mas eu só queria que vocês se recordassem disto. Nós precisamos ser lembrados. Aqueles de nós que já temos luz, levantar os olhos e baixar a nossa crista e reconhecer que coisa maravilhosa é estar na luz. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. E eu espero, portanto, que você esteja em Cristo Jesus. Não seja um frequentador de igreja simplesmente, mas seja alguém comprometido com a luz. Alguém que experimentou o que significa sair de trevas. Se eu perguntasse quantos aqui estão na luz, eu não sei quantos responderiam. E nem vou perguntar. Esse é o problema entre você e Deus. Mas você não vai falar com Deus se você não receber a luz. Se um dia você conseguir dizer a Deus: ó Senhor, tem misericórdia de mim, você sempre terá que entender que essa misericórdia pela qual vem a habitação, vem o aparecimento do sol nascente das alturas. Seja Deus gracioso com você, e o abençoe, e o encha da sua graça, e faça você ver a luz do dia. Amém.